Segunda-feira, 24 de maio, e como podem ver, o Standard & Poor's 500 está praticamente todo verdinho. Não creio ter havido um setor que tenha sido claramente penalizado, mas o beneficiado, sem dúvida que foi o setor das tecnológicas. Vamos passar aqui aos grupos e ver então em termos de setores, comunicações, tecnologia completamente positivos e a liderar, as finanças e energia ligeiramente positivos, aqueles que ficaram para baixo, os suspeitos do costume, utilities e o consumer defensive, a saúde, digamos, quer dizer, andou semanas a liderar, agora está a perder um pouco de força. Standard & Poor's, e como podem ver, hoje fizemos uma vela positiva, subiu quase 1%. Hoje expiravam muitas opções dos índices. O alvo era no SPY os 412, ou seja, os 4.120. Esteve lá, o final do dia, um sell-off, foi aquilo que eu já esperava, ou seja, quando nós temos ações a expirar, existe aquele nível que eles querem que basicamente fique in the money, que eles recolham dinheiro e depois param de forçar que a ação suba. O comportamento hoje, vamos ver aqui nos 5 minutos, o comportamento hoje foi muito, quer dizer, a maior parte das ações fez este movimento, mas o final do dia, sem dúvida, em queda total, perdeu a moving average e tudo, entrou em oversold. Por um lado é positivo, é sinal que amanhã, pelo menos o início, poderá ser de arranque. Vamos ver como é que corre os futuros. Neste momento, aquilo que nos interessa é que o nosso W está a prosseguir, tal e qual como tínhamos pensado. Agora é uma questão de esperar, porque até chegar a overbought ainda tem um nível para atingir. Já o Nasdaq, as QQQs, como podem ver, exatamente a mesma coisa. De grande diferença é que o Nasdaq começou com uma queda, recuperou, também está a fazer o W. O Russell fez aqui uma doji, foi bastante volátil o dia, ver se vos mostro aqui nos 5 minutos. E eu digo que foi bastante volátil por isto, encurtar um pouco mais. Podem ver subida, depois esteve aqui com muita volatilidade, arranjou aqui a tal defesa, subiu e depois o final, tal e qual como todos os outros índices, a afundar. Perspectivas para amanhã é continuar, está aqui no Sporting, está com uma indecisão, basicamente está dentro da nuvem. Amanhã, se as coisas correrem como esperado, tendo em conta que fez um higher high e um lower high, ele vai manter a tendência de subida, mas as velas de indecisão por norma são isso mesmo, indecisão, pode haver a perca deste nível dos 220, vamos ver como é que corre. Já a VIX, eu gosto de usar a linha, a VIX, como podem ver, teve uma queda, taxa do tesouro também, e a queda foi de 8%. Normalmente quando a VIX cai, as ações sobem. Vamos ver aqui, onde é que eu tenho aqui o dólar. O dólar hoje também a ter um movimento de queda. Continua a fazer aqui esta estabilização próximo dos 90 dólares. Para já não me parece que vá querer cair muito mais, mas enquanto está a fazer este efeito de mola aqui, ou seja, está a comprimir a mola, depois tanto pode arrancar para cima como cair. Para a bolsa subir, o expectável é que caia, mas estes movimentos, não sendo assim muito bruscos, são positivos. Já o petróleo continua a subir, está praticamente muito próximo dos 66 dólares e a Bitcoin hoje teve uma performance muito boa, melhor teve a Ethereum. Vamos então passar, e falta ver os put to call ratio, que é algo que nós também acompanhamos. E o sentimento para já é bullish, mas não é excessivamente bullish, ou seja, estamos a ter aqui movimentos de grande cuidado.
eu continuo a achar que estamos aqui com uma incerteza, mas vejam, o principal é que à partida, no final da semana, como eu falei na análise dos índices, o final da semana seja positivo. Porquê? Porque segunda-feira vai ser feriado, então por norma na sexta-feira o dia é positivo. Hoje eu espero que isto não seja uma inversão, mas para já o sentimento continua a ser de que irá subir. Já a taxa do Tesouro voltou a cair, pelo menos começou a sessão com uma queda, fechou a subir ligeiramente, praticamente, quer dizer, dos 1,61 para 1,62. Vamos ver como é que corre nos próximos dias. Setor financeiro, é uma doji com rejeição de preços mais baixos. O setor financeiro fechou ligeiramente positivo, o da energia também. Recordo que quando eu fiz a análise das cotadas nacionais, este martelo estava mais aqui, agora está mais positivo, está a dar boas indicações e o setor tecnológico continua a formar o W. Vamos passar então a uma das que mais subiu no dia. Eu distraí-me, eu tinha dito que ia entrar hoje, mas distraí-me completamente, esqueci-me, estava mais preocupado com a BNGO do que em ganhar dinheiro com esta. Enfim, o Twitter subiu bastante, teve um bom volume, não é assim nada transcendente. Hoje foram 25 milhões de ações, quando o volume médio nos últimos 10 dias tem sido 16 milhões, pelo que é bastante bom. O dia foi positivo, fez um arranque, continuou a subir. Posso-vos, peço desculpa, posso-vos mostrar aqui na uma hora. Fez um bom arranque na primeira hora, continuou sempre a subir, estabilizou no final, houve um sell-off perto do final, mas um sell-off calculado, nada de especial. Em termos de movimentação para amanhã, eu creio que, e isso poderá proporcionar a entrada, que é encontrar-se com a Moving Average mais ou menos aqui nos 56 dólares, 56,30, depende muito também da abertura que fizer. Não é obrigatório encontrar a Moving Average no dia seguinte, mas na perspectiva bullish é vir em direção aos 60,27, ou seja, preencher já uma parte da gap que nós temos. Será um movimento mais bullish em termos de movimento mais bearish, perder a moving average e vir para os 55 dólares, onde encontrará a moving average a 50 períodos e servirá de forte suporte. Foi-me realmente uma pena não ter entrado nesta. Snap, outra com um movimento extremamente positivo, está a fazer o nosso cup and handle, para já está a seguir o plano. A subida hoje foi forte, está dentro da nuvem, está num forte ponto de rejeição. Tenham isso em conta, já preencheu o gap. Aquilo que vai acontecer, penso eu que é o mais expectável, é que amanhã ela fique aqui encontrar-se aqui com o moving average e andar aqui a largar um pouco de steam. Claro que se ela decidir que é para subir, ela vem para os 64 dólares. Já em termos de queda, se ela perder este suporte, vem em direção aqui à nuvem, perdendo o suporte da Moving Average a 50 períodos. Realmente a Snap hoje fez um movimento muito bom, 6,2%, é bastante bom. A Tesla também fez um movimento bastante bom. Vamos apagar isto aqui. Agora amanhã é necessário manter a confirmação que este movimento é para manter. Isto porquê? Porque ganhamos aqui suporte da Moving Average a 13 períodos. Vamos ter agora este suporte dos 600 dólares, que é um suporte que é importante. É uma barreira mental, basicamente. A próxima, sem dúvida, que é ir em direção aos 660, 670. Dizem que tem aqui o número do diabo, que é nos 666, salvo erro, mais ou menos aqui,
que é onde eu tenho aqui esta, até posso ajustá-la para ficar no 666. Mas para já tem uma tarefa para cumprir. Hoje subiu 4%, teve um movimento também muito positivo. Como nós podemos ver aqui durante o dia, a subida foi forte, mas esteve em queda, mas a partir daí sempre a subir. Estamos em níveis, nos horários, em níveis de próximos de overbought. Aquilo que poderá acontecer é amanhã ela abrir mais positiva e na perspectiva bear vir aos 605 e depois perdendo aqui esta defesa dos 600, encontrar-se com moving average e ter suporte aqui nos 589. Já no caso do movimento ser bull, ultrapassar os 624, 638 e vir em direção aos 666. NIO. A NIO foi outra que também teve um movimento muito positivo. Perdeu força, é um facto. Final do dia, principalmente, ela perdeu força, mas o arranque foi também muito bom, tendo em conta que esteve em queda, preencheu, deixa eu ver se preencheu, não preencheu totalmente aqui a gap, mas agora também, como está tão afastada, não acredito que venha a fazer esse movimento. Amanhã, tal qual como todas as outras que subiram, o mais expectável é haver uma inside bar. O que é uma inside bar? É tipo isto, abrir ligeiramente mais baixo nos futuros, ou mesmo que não seja tão mais baixo, pode abrir aqui, ter uma correçãozita para depois então continuar a crescer ou fazer este movimento abrir ligeiramente mais baixo e subir e fixar-se de vez acima dos 36,19. O volume hoje também foi mais elevado, o RSI não tem nada a indicar, tal e qual como na Tesla. A visão horária praticamente a mesma. A grande diferença foi que o final do dia para a Tesla nem há assim uma diferença por real em tirando esta vela, mas houve sell-off, tirada de lucros, pensando que não, a subida é muito positiva, principalmente quem colocou entradas aqui. Estamos a falar praticamente, agora aquilo não sai da frente, mas estamos a falar praticamente de 8% de movimentação no dia. Eu continuo a achar que amanhã vai fazer uma inside bar, mas na perspectiva bear é uma ligeira queda, encontrar-se com os moving averages e ficar aqui próximo dos 35 a 34,74, onde temos aqui um forte suporte. Temos 1, 2, 3, 4 contactos. Esta é a perspectiva bear. A perspectiva bull é fazer o início do preenchimento desta gap que tem aqui. Em todo o caso, estamos próximos na visão horária de overbought, tal e qual como na Tesla, pelo que a abertura à partida será mais abaixo. Se for uma abertura, ou seja, se no pre-market estiver mais alta que o fecho de hoje, o mais certo é ela fazer um flush inicial e depois começar a recuperar. Vamos passar então agora à Apple. A Apple também teve, ela não se costuma movimentar muito, isso é um facto. Isso é a primeira coisa que nós temos de ter em mente, é que ela não costuma se movimentar muito. Fez uma inside bar, rejeição na moving average a 50 períodos, rejeição também aqui na Fibonacci. Qual foi o máximo de hoje dela? 127,94, a Fibonacci está nos 127,92. Continua a estar bullish, continua a querer fazer o W. Este movimento é um movimento perfeitamente normal. Continuamos a ter uma divergência no preço. Que divergência é essa? Mais uma vez, neste dia o fecho foi aqui nos 130 e o RSI está mais ou menos neste nível. A queda de preços não tem sido acompanhada, ou seja, aqui fechou nos 127 e o RSI só está ligeiramente mais baixo. Aqui fechou nos 125 e como podem ver o RSI, a inclinação não bate certo. Parece-me que temos, e para verem melhor eu meto em linha e tiro os desenhos todos, menos os indicadores, e como vocês podem ver
o RSI neste momento está a fazer este movimento, vejam assim, e o preço não bate certo, ou seja, temos aqui uma clara inclinação, aqui estamos praticamente com uma linha reta, aqui também, mas esta diferença aqui está a criar uma divergência positiva, e isso significa o quê? Significa que quando existe este tipo de divergências, por norma, as ações reagem, sendo ela positiva, ela sobe, é aquilo que eu espero amanhã. Amanhã eu espero que ela faça uma gap up e consiga vir para próximo dos 129. Para isso, o volume hoje não foi assim nada de especial, comparando com os dias anteriores. Não estamos com problemas em termos de RSI, e tal como todas as outras, foi a primeira hora, arrancou de uma forma muito explosiva, e depois basicamente passou o dia a aproximar-se dos 127,92, tendo na última hora feito o sell-off. Eu creio que eu já tinha falado isso quando fiz a análise das nacionais, que era isso que estava a acontecer, ou que me estava a demonstrar nos índices. Foi o que aconteceu. Eu achei que isso ia acontecer na BNGO e foi o que aconteceu em todas elas, basicamente. Por isso, amanhã, fazendo um gap up, muito provavelmente abrir aqui próximo dos 127,50, vir em direção aos 128,80, 129,67, já numa perspectiva bear, havendo um gap up ou gap down, não interessa, suporte está claro que está nos 127,12, e vir em direção às moving averages, tendo suporte nos 126,44, mais ou menos, e o suporte mais forte nos 125,62. AMD, depois daquele pump que houve, quer dizer, isto já era um pouco expectável, faz um pump de share buyback, a ação sobe, subiu outra vez. É aquilo que eu acho que poderá acontecer com o Twitter, não sei, quer dizer, não houve nenhuma notícia relevante para o Twitter. O Twitter poderá fazer isto, depois haver uma ligeira correção, mas para já aquilo que se está a passar aqui na AMD é que estamos a fazer uma ligeira correção a estas subidas todas. O volume tem estado a diminuir, parece-me mais do que óbvio. Para já ela continua bullish, está a fazer um movimento que é normal, está com uma doji, essa doji vai ter que se transformar numa decisão. Hoje subiu 0,35%, amanhã ou cai ou sobe, não há meias palavras, como se costuma dizer. Numa movimentação bull vir aos 79 e depois aos 80. Já na movimentação bear vamos ter suporte da moving average, suporte nos 76,36 e o suporte mais forte aqui nos 75 dólares. FCL foi a única que caiu hoje, das que nós estudamos. Digamos que o movimento bearish não foi assim muito positivo, fez um lower low, fez um higher high, é um facto, mas foi só por 1 cêntimo. Mas a rejeição no nosso canal central, honestamente, eu espero que ela ganhe aqui tração nesta moving average e que arranque. O facto é que ela tem subido e o mais certo é amanhã fazer aqui uma inside bar, ou seja, aqui mais ou menos nos 8,73 a 9, já será algo positivo. Para já, eu não consigo dizer muito mais do que ela hoje teve um comportamento que não foi assim muito diferente das de growth, ou seja, as de crescimento, porque o Russell hoje teve uma grande flutuação. O Russell, salvo erro, terminou positivo, não foi? Mas teve muita flutuação, e havendo esta flutuação, claro, aquelas que andaram a subir nos últimos dias acabaram por corrigir. Amanhã será um dia importante, sem dúvida, ou seja, fez o caminho oposto a todas as outras, forte queda, inclinou no final do dia uma ligeira recuperação,
O suporte na Moving Average parece-me óbvio. Nesse sentido, vai haver aqui um esmagamento inicial entre as duas Moving Averages e depois ela decidirá se sobe, e se subir ultrapassa os 9, porventura em direção aos 9,27, 9,41. Se for para cair, perde o suporte das 8,27 e vem aqui em direção a esta zona dos 7,80. É realmente aquela que precisa um bocadinho mais de carinho. Já a Palantir continua com movimentos muito bons. Facto que a vela de hoje é uma vela de indecisão. Estamos com duas velas de indecisão seguidas. Esta linha passou hoje oficialmente a ser suporte. Tem sido apontado este valor dos 21 como, digamos, uma barreira para ultrapassar, para considerarem que está bullish. Eu considero que enquanto não ultrapassar aqui a linha de tendência, ela está bullish até chegar aí é que vai ser o momento crítico. Para já aqui ela poderia até fazer este movimento e depois voltar. Para já ela está com uma indecisão. Está a dar razão a quem diz que este aqui é o ponto mais importante. Vamos ver como é que se comporta. Hoje subiu 2,27%, quando havia muita gente a dizer que ela hoje iria cair. Não foi o que ela fez, fez um gap up e depois uma ligeira, digamos, subida. Já foi muito positivo para o dia de hoje. Ter aqui, vocês podem ver, a abertura de início foi também quase uma doji, depois a rejeição de preços mais baixos e basicamente andou aqui com o suporte da Moving Average a 13 períodos, subiu, final do dia, correção. O RSI está ligeiramente próximo do overbought, faltam cerca de 10 pontos. É aquilo que eu digo, o mais certo é amanhã faz uma abertura a ter suporte nos 21,13, suporte da Moving Average e depois volta cá para cima. Ou seja, em direção aqui aos 22. Já numa perspectiva bearish, é vir em direção aos 20,92, encontrar-se aqui com o Moving Average, suporte da nuvem e depois os 20,09 como o suporte mais forte, por assim dizer. É isto. Hoje foi realmente um dia, de uma forma geral, muito positivo. Não se esqueçam, dias positivos consecutivos é sempre muito bom, mas o mais certo para se concretizar o tal plano de na sexta-feira ser um dia positivo e a quinta-feira ligeiramente positivo, isto quer dizer que terça e quarta, ou pelo menos na quarta-feira, vamos ter um dia negativo. Amanhã ainda podemos ficar na expectativa de uma ligeira subida, mas quarta-feira poderá ser um dia negativo. Tenham isso em atenção. Eu vou começar a focar melhor a questão do Twitter. Continua a ser um bom ponto de entrada, não após uma subida destas, como é óbvio, ela vai ter que fazer uma ligeira correção, mas tudo o que seja acima dos $55, a mim parece-me um bom ponto de entrada. Ultrapassámos os 55, desde que ela não venha aqui fechar, já será fantástico. Tocar aqui porventura já será também um bom ponto de entrada. Aqui, tudo que seja à volta entre os 50 e os 50, os 55 e os 55,50, até mesmo próximo dos 56, será bom, porque o suporte está aqui e aquilo que interessa são os fechos das velas, e se ela fechar abaixo, ela vem aqui com toda a certeza. Portanto, amanhã, sem falta, já que me esqueci de fazer hoje, amanhã sem falta vou acompanhar desde a primeira hora, ver qual é a movimentação que os índices possam ter para fazer uma entrada nesta, porque temos aqui uma gap, que a gap sozinha representa 10%. É tudo, até amanhã. Não se esqueçam, caso necessitem que eu veja outras cotadas, é só dizer, porque há aqui algumas que basicamente já não sei se faz muito sentido acompanhar ou não. Quer dizer, temos a NIO, temos a Tesla, elas acompanham-se uma à outra, porque uma acaba por contagiar a outra. O Snap e o Twitter foram oportunidades que eu acrescentei aqui para nós acompanharmos se vai subir ou não. Como o Twitter tem aqui esta gap e o Snap já preencheu a gap deles, não sei até que ponto é que devo continuar a acompanhar.
fico aberto a sugestões. É tudo, até amanhã.